cadernos, estojo, livros, garrafa de água, blusa de frio e por aí vai. A lista de itens que normalmente as crianças e adolescentes carregam para ir à escola é grande, mas é preciso tomar alguns cuidados importantes em relação à mochila, especialmente ao peso dela, para prevenir danos à coluna. Mais um assunto para a gente acionar a nossa repórter Valéria Noronha, que vai trazer para a gente dicas de como utilizar a mochila com segurança. Então você, papai e mamãe, que tem filho em idade escolar, presta atenção nas informações que a Valéria vai passar para a gente agora. Bom dia mais uma vez, Valéria. Bom dia de novo, Júlia. Bom dia para você que nos assiste. Assunto de mochila é assunto complicado. A gente sabe que durante toda a nossa vida escolar, desde pequenininho até adulto, quando você está na universidade, se utiliza a mochila. Mas é durante a fase de crescimento que alguns problemas podem ser desencadeados e ficarem para o resto da vida, como é o caso dos desvios estruturais da coluna por conta do excesso de peso e o uso incorreto da mochila. Esse item é necessário para a gente carregar os nossos materiais para a escola. Mas para a gente ter noção assim, de quão grave é a situação e como a gente pode evitar esses problemas, é um dado da Organização Mundial da Saúde, que aponta que 85% dessas crianças e adolescentes que fazem uso incorreto da mochila acabam desenvolvendo dores na cabeça, no pescoço, ombros, quadris, joelhos, justamente por causa do peso da mochila e essa forma incorreta de utilização. Para a gente conversar sobre esse assunto, nós vamos agora falar com o fisioterapeuta Nathan Cavalcante. Muito bom dia, doutor. Como é que a gente deve utilizar essa mochila de forma correta, justamente para prevenir esses problemas que antes são posturais, ainda tem como corrigir, principalmente na infância e adolescência, e depois se tornam estruturais, que é quando não há mais como corrigir, apenas tratar aquele problema e evitar que ele se desenvolva cada vez mais. Muito bom dia. Bom dia pessoal. É o seguinte, uma das ferramentas que é utilizado é a prevenção, né? Então quando a gente previne algo, a gente retarda ou às vezes nem acontece com a gente. Então, o uso da mochila de forma correta, né? O tamanho correto, a quantidade de peso correto, a maneira de utilizar ele de forma correta, todas essas instruções, né? Quando ela é de fato ensinada para a mãe quando for adquirir a mochila, o material escolar, e com o aluno também, o adolescente, a criança, vai assim fazer uma diferença muito forte na parte da estrutura corporal, né? Dores, escoliose, situações que venham a cometer ali a criança, o adolescente ou o jovem. Então, como é que a gente faz para usar essa mochila aqui, por exemplo, de forma correta? Essa mochila, então eu vou demonstrar, tá bom? Então é o seguinte, a mochila, o peso da mochila, primeira coisa que a gente tem que ficar ciente, né? Ele tem que ser 10% do valor corporal do corpo. Então a mãezinha aí em casa, tá ouvindo, ela pega o peso do seu filho, né? E aí você coloca 10% daquele peso, coloca na calculadora, 50, aí coloca menos, 10%, aí você coloca e diminui, então você vê a quantidade que a mochila da sua criança, do seu filho pode estar tendo. Então o que acontece? Uma das instruções é você utilizar nas duas alças, né? Não só de uma, mas você utilizar das duas, Coloca as duas alças, né? Outro acessório seria a estruturação aqui, de você regular, né, a mochila, no caso que muitas das vezes as pessoas elas querem usar a mochila lá embaixo, e aí ela fica o quê? Puxa com peso. Você regulando, encostando ela nas costas aqui, você consegue diminuir o peso. A quantidade de material, então os materiais mais pesados ficam na parte de bolsos maiores, né, encostando nas suas costas, e os materiais que são mais pequenos, ele fica na parte da frente, né? Por quê? Porque quando ele forçar, ele não vai pesar tanto para trás. Então são algumas dicas que vai fazer total diferença no uso ali da mochila. Obrigada pelas informações. A gente conversou com o fisioterapeuta Nathan Cavalcante. E agora, se a dor estiver instalada, é o jeito de procurar um fisioterapeuta ou um ortopedista para poder evitar essa progressão de um possível desvio e evitar que haja mesmo esse desvio se o caso só for muscular. Essas foram as informações. Júlia, eu volto com você no estúdio.